Salve, salve meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte agora em maio. 30 anos no ar. Olha só, estamos aqui no Clube Três Figueiras. Pô, Porto Alegre tem grandes eventos fora o futebol que infelizmente a grande mídia não tem o espaço necessário para divulgar esses grandes eventos. Agora a Sojipa vai trazer a parte de atletismo nacional, que é o troféu Caixa Federal, tem o futevôlei, né, na Praça da Incol, no Parque Marinha, onde vem os grandes nomes do futevôlei do Rio de Janeiro. Mas o encontro do esporte está sempre presente, por isso que nós estamos aí completando 30 anos. Estamos aqui no Clube Três Figueiras, porque aconteceu aqui, nós temos as imagens, vamos mostrar as imagens, casa lotada, um desafio internacional de pádel, foi o 13º desafio. Foi um dia aqui em Porto Alegre, neste Clube Três Figueiras, e um dia seguinte em Curitiba. Então foi uma festa linda, maravilhosa, vieram os maiores padelistas do mundo aqui. Veio o Pablito, que pouca pessoa sabem aí, meus colegas, o Pablito é gaúcho, de Porto Alegre, está na Espanha há muito tempo, número 1 do mundo. Vieram os grandes nomes da Argentina jogar aqui, porque o pádel começou na Argentina. Então foi uma festa linda, vocês vão ver as imagens, a casa lotada. E o organizador de tudo isso é o professor Rogerinho Furtado. O professor Rogerinho tem um nome nacional e internacional no pádel. E mais ainda, além de ser um querido, como diz o Nobrinho, José Evaristo, que escreveu: o professor Rogerinho é meu amigo. Claro, o professor Rogerinho é nosso amigo. O professor Rogerinho é filho de um grande homem que os gremistas mais antigos vão lembrar, o Clébel Furtado, que foi o superintendente do Grêmio durante anos e anos e anos, depois que veio o seu Verardi, coisa e tal. E aí o Rogerinho, que é um profissional de educação física, se especializou no pádel, cara, e foi uma grande festa. Então nós vamos conversar com ele a partir de agora. Tem as meninas que vão falar também sobre isso, que participaram, que são as melhores no pádel no Brasil, tá certo? E o povo presente aqui. Nós vamos fazer um intervalo, e vamos recuperar com o professor Rogerinho as histórias desse grande desafio internacional de pádel que teve em Porto Alegre. Roda a vinheta, voltamos em seguida. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Vamos embora então, estamos de volta do Clube Três Figueiras. Já falei na abertura, aconteceu aqui em Porto Alegre, aqui no clube, a 13ª edição do Desafio Internacional de Pádel. Os grandes padelistas do mundo todos estiveram aqui, inclusive o número 1, que é gaúcho, o Pablito, Pablo Lima, filho do Ayrtinho. Ganhei do Ayrtinho de monte, lá no Grêmio Náutico Gaúcho, quando eu jogava pádel, agora só estou correndo aí. Professor Rogerinho, que é o homem, referência do pádel aqui nessa cidade, nesse estado, que teve a ideia de começar a realizar esse desafio internacional.
casa lotada sempre, né? As imagens que nós estamos mostrando aí. Vamos recuperar um pouco essa ideia que tu tivesse de reunir essas grandes feras lá atrás, aí, 13 anos atrás. Bosco, primeiramente, é uma honra em recebê-lo aqui no clube, no Três Figueiras. E além de jornalista, também é um grande padelista. Várias vezes tive a oportunidade de observá-lo na quadra e demonstrando toda a qualidade, não só como jornalista, também como jogador de pádel. Eu vou te confessar aqui, hein? Eu nunca comprei uma raquete. Nunca. Eu sempre ficava na beira da quadra pedindo emprestada a raquete, até que o Caminhão, alô Caminhão em Livramento, que foi presidente da Federação Gaúcha de Pádel, mas isso é uma vergonha, vou te dar uma raquete de pádel. Aí o Caminhão me deu uma raquete de pádel, já te contei essa história, né? Falou. E através da tua qualidade técnica, do teu desenvolvimento na quadra, tu tivesse um patrocinador na época que era o ícone do pádel mundial, que é o seu José Stecker, vulgo Caminhão. Esse foi o percussor da área do pádel no Brasil. Uma pessoa que incentivou o pádel e continua incentivando. E hoje o pádel está crescendo, está no seu ápice, graças ao seu José Stecker, vulgo Caminhão, sempre presente em todos os melhores eventos no Brasil. Inclusive em 2019, a etapa WPT, que é um circuito que corre o mundo inteiro, teve uma aparição em São Paulo, nas dependências do São Paulo Futebol Clube, e ali o seu José Stecker estava presente. Foi feita uma homenagem para ele, porque hoje o pádel está nesse momento graças a ele. Ele é uma pessoa ícone no pádel brasileiro e mundial. O pádel teve um boom, né? Quando surgiu, assim. E eu brincava muito com o Edson, lá no Gaúcho, com o professor Edson, né? E aí eu dizia assim, o cara que joga pádel é o cara que não sabe jogar tênis. Eu sou um deles. Então a quadra é pequenininha, coisa e tal, mas era tudo brincadeira, né? E aí eu vi que o pádel teve um boom, cara, em Pelotas, na minha terra, em Bagé. Depois deu uma caída. E agora retomou, né, aquele lugar que ele sempre teve. Como é que tu faz essa análise aí? Essa análise é devido a vários fatores. Eu, como um padelista, como um apaixonado pelo pádel, a gente vê esportes de raquete crescendo cada vez mais, como o beach tênis, né? Hoje, que o squash também voltou a ser praticado aqui no estado, isso aí acaba respingando também no pádel. É um esporte, uma modalidade muito fácil de ser praticado, né? Joga-se de dupla, a dimensão da quadra é pequena, a gente tem o auxílio das paredes, das grades, é muito dinâmico, tu consegue no mesmo espaço de 20 por 10 colocar pessoas da mesma família, como o avô, como o neto, como o sobrinho, como o filho, devido a fácil de ser praticado. Então o esporte está crescendo cada vez mais, inclusive hoje, questão de qualidade de vida, como longevidade, tudo isso faz também o pádel a crescer. Bom, e aí o pádel cresceu, foi indo e chegamos nessa ideia tua do circuito desafio internacional do pádel. O que tu visualizasse para fazer esse evento internacional que aconteceu aqui, a 13ª edição? Tu conseguiu visualizar assim, bom, se eu fizer isso aí, nós vamos crescer muito mais ainda. O Pablito, a primeira vez que foi para a Espanha, quando ele saiu aqui do Brasil, que já estava com um nome muito forte já internacionalmente, tinha sido tetracampeão mundial nas categorias de menores, nas categorias de base, que era sub-14, sub-16, sub-18 duas vezes. Ele já tinha um certo know-how, uma moral muito elevada perante aos países que possuem uma estrutura, um desenvolvimento melhor, como Espanha na época. E nessas indas e vindas do Pablito de Espanha a Brasil, dentro de
de uma edição que ele fazia uma pré-temporada comigo, num determinado clube em Porto Alegre. Partimos de uma ideia, o seguinte: por que não colocarmos no calendário, principalmente nas férias em janeiro, algum evento que poderia fazer parte do cenário nacional, como um desafio das estrelas? E ali começamos a conversar, a trocarmos uma ideia. Ele voltou para a Espanha e dentro desse ano a gente começou a conversar. Pô, quem sabe tu traz 2 meninos aí da Espanha, a gente com 2 garotos aqui do Brasil, a gente não faz um evento que chame a atenção das pessoas, né? E que se torne uma coisa atrativa. Daí ele veio com um parceiro dele na época e nós pegamos 2 brasileiros aqui e começamos a desenvolver esse projeto que hoje, nessa 13ª edição, que foi em janeiro, dia 20 de janeiro, numa segunda-feira, já praticamente fazem 9 dias que aconteceu esse evento, hoje é um dos maiores sucessos. É um evento consolidado, que todas as pessoas esperam a chegar a esse momento para ver de perto, para ver muito próximo essas estrelas mundiais que hoje fazem parte do cenário. Ele está falando do Pablo Lima, que eu já falei antes, o Pablito, que é gaúcho de Porto Alegre, filho do Airtinho, né, que se tornou o número 1 do mundo. Quanto tempo que o Pablo está na Espanha? Quantas temporadas? O Pablito, se eu não me engano, parece que já está na 15º ano que está na Espanha, né? Ficou muito tempo residindo em Madrid, depois posteriormente passou para Barcelona, onde teve ao lado do seu parceiro Fernando Belasteguin durante 3 anos número 1 do mundo, e agora residindo em Bilbao. Hoje trocou de parceiro, está com uma nova dupla, vai jogar do lado do Paquito Navarro, um excelente jogador também. E hoje há um equilíbrio muito grande mesmo, em relação a esses top 10, que é o do circuito World Padel Tour. Então está muito homogêneo as duplas, muito equilibrado, e certamente esse ano vai ser um ano que vai ter mais adeptos, as pessoas vão visualizar mais. Enfim, é um equilíbrio muito forte hoje. O Pablito, ele, desde que foi para a Espanha, ele vive profissionalmente do pádel, é isso? Lá fora se consegue isso? Isso, principalmente porque são atletas profissionais, né? Que agora começa uma temporada uma pré-temporada visando o calendário que começa na primeira semana de março. Então, praticamente, eles treinam em 3 turnos. Eles são vinculados a algum clube, alguma academia, ou são atletas individuais? Não, são atletas individuais que cada um tem o seu próprio patrocínio, né? Que daí ou vinculam clubes, ou vinculam marcas de carros, ou seguradoras, ou telefonias, ou bancos. Cada um tem o seu patrocínio próprio. E hoje esses top 10 conseguem agregar, através dessas marcas, um poder que consigam jogar profissionalmente e vivem somente disso, somente de pádel. Não precisam dar aulas, no caso, né? São jogadores que treinam através para chegar numa posição do ranking mais alto, que isso certamente financeiramente deve dar um subsídio maior para eles. Tu lembras aí quem são os patrocinadores do Pablito ou não? O Pablito hoje ele está trocando de algumas marcas, né? A ASICS continua sendo a marca de raquete que ele usa, do vestimento dele, da parte de têxtil toda é a ASICS, e alguns patrocinadores ele está hoje tentando negociar da melhor forma possível para ele. Mas hoje ele, tranquilamente, é o cara que possui um mais alto nível de patrocinadores, que se encontra hoje entre eles, entre os jogadores tops, assim. Com esta casa lotada que esteve aqui no Clube Três Figueiras, esse desafio internacional de pádel que tu organizasse, né? Já vimos imagens, o Fernando vai colocar mais imagens aí, arquibancada lotadíssima. São pessoas que jogam pádel, são pessoas que admiram o pádel, são pessoas que têm gente na família que jogam o pádel. Tu dirias que aqui em Porto Alegre o pádel está mais desenvolvido que em outros estados ou tem igualdade? Hoje o Rio Grande do Sul
através do maior número de jogadores, porque possui há mais tempo o pádel no Rio Grande do Sul, possui as melhores instalações, os melhores profissionais, os melhores jogadores. Devido à proximidade com a Argentina, com o Uruguai, esse aspecto foi fundamental para o crescimento do esporte, mas não podemos deixar de lado hoje o estado como Santa Catarina, que está jogando muito forte, muito pesado, em Camboriú, em Joinville, Concórdia, Tubarão. Hoje tem também uma região que apareceu em Santa Catarina, que é Videira, uma região muito forte também. O próprio Curitiba, dentro de Curitiba, hoje tem vários clubes de alto padrão. Em São Paulo, o São Paulo Futebol Clube também tem uma academia particular hoje. Então hoje o pádel está se expandindo e devido também a essas vinculações, à internet, a tu poderes assistir um circuito WPT através do YouTube, faz um crescimento muito forte. Aqui no Rio Grande do Sul hoje, muitas quadras estão surgindo, instalações modernas, cidades como Pelotas, como Rio Grande, como Livramento, Santa Cruz do Sul, Caxias, enfim, hoje o pádel está se polarizando muito grande. Que tamanho é essa cadeia produtiva em torno do pádel? Que gera empregos, que gera divisas, que gera uma série de coisas montando essa cadeia produtiva. Hoje, cada vez mais vão aparecer mais marcas esportivas, né? Cada vez mais interesse dessas marcas fortes que tem na Europa a virem aqui no Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, também nos outros estados, a participarem, a patrocinar eventos e também alguns jogadores, né? Não só os profissionais que militam o dia a dia, trabalhando, dando aula, instruindo alguns alunos também como jogadores, como clubes também, né? Então, realmente é uma cadeia muito grande que acaba formatando grandes eventos como o Desafio das Estrelas do Pádel, que teve nessa 13ª edição aqui no Três Figueiras, com 320 pessoas aqui no clube, muitas famílias. Os padelistas realmente conseguem ser pessoas que agregam as pessoas, conseguem trazer a família, conseguem trazer os pais, os avós, porque é um esporte muito familiar, é muito fácil de ser praticado. Eu diria, como eu digo, da bocha, né? O esporte da família, né? Vai na bocha o pessoal lá, e vai o pai, vai a mãe, vai o sogro, vai a sogra. Não tem como o namorado chegar em casa e dizer, olha, eu vou para a bocha. Ele tem que ir, porque a namorada vai jogar junto lá. E o padre, eu vejo que tem uma galera, né, que se reúne e tendo uma liderança como a tua, porque eu vejo que tu passa assim, uma confiança e uma liderança, né? E eu vejo também que os grandes nomes estão na tua academia. Sim, também não podemos deixar de enaltecer o pessoal do Master, o pessoal do GPA, através do Sigo, o pessoal lá do Tico, do Rodrigo Ferreira. Veio o Tico me aplicar. Ô Tico, que é campeão brasileiro? Não, foi campeão mundial, não sei que ano ele foi, não? Ou brasileiro? O Tico foi campeão várias vezes brasileiro, campeão sul-americano, já organizou vários torneios internacionais. Ele e o nosso amigo Sigo são pessoas que agregam cada vez mais o pádel. Não só eu, Sigo, Tico, o nosso amigo Pescoço, que é uma celebridade do pádel nacional também. É que o Pescoço agora é o seguinte, o Pescoço está no Twitter o dia todo falando mal do Internacional, que ele foi conselheiro do Internacional. Ô Pescoço, para um pouco, hein? Essas pessoas que a gente às vezes se esquece de falar. São amigos comuns nossos, né? Que a gente... Nossos amigos, e fazem crescer cada vez mais o pádel. São pessoas dinâmicas, são pessoas de opiniões fortes e também que fazem crescer o pádel. Tu entra a que horas no clube aqui? Eu chego aqui às 5h30 da manhã e vamos até às 18 horas, sempre ministrando aula, agregando, fazendo jogos. A primeira turma já entra a que horas? A primeira turma entra às 5:50. 5:50 da manhã, sempre com as quadras lotadas, porque a gente tem uma parceria legal com o Três Figueiras Tênis Clube, através do presidente Edgardo, que sempre
abriu as portas para nós, sempre foi... Antes era o Lisboa, o Edson Lisboa, que foi muito tempo diretor do SESI, e o professor Edgardo, que é um amigo aí que a gente tem aí, que já está há bastante tempo no clube também. Exatamente, são pessoas que sempre abriram as portas para nós, sempre incentivaram também eventos desse porte e sempre nos deram respaldo para que isso acontecesse também. Quantos alunos tem aqui? Hoje nós temos basicamente em torno de 80 alunos, né, que trabalhamos de segunda a sábado, né, e no mínimo umas três vezes durante o ano fizemos alguns torneios visando mais os clientes aqui do clube. Vejam só, nós estávamos falando antes desse terceiro desafio internacional de pádel. E o professor Rogerinho falou, não sei se passou batido aí, que 320 pessoas vieram assistir aqui, lotou a arquibancada. As imagens mostram aí. Se são 80 alunos, vamos fazer uma continha de brinquedo, cada um trouxe 4 aí, e ainda ficou gente de fora. Ficou gente de fora porque a estrutura que nós montamos é uma estrutura que era para 320 pessoas. Muitas pessoas queriam participar e infelizmente foi por ordem de chegada. Realmente lotou, é um sucesso hoje o desafio. Estamos colocando em outros estados, fomos para Curitiba outro dia e também assim como... Como é que foi lá? Eu sei que foi sucesso lá, eu acho que eu vi no Face o Maurício Ronaldo, Exato. Que te acompanha sempre, o locutor, e ele, já estou indo, coisa e tal, eu disse, mas o Rogerinho onde vai, leva esse homem. Alô Maurício, um abraço. O homem que faz a locução. Faz a locução, mas tem o... Cerimonialista, mas tem o Padelist, que é uma grande iniciativa, né? É o único informativo que tem no Brasil impresso. É o Padelist, e o Maurício está conosco desde o primeiro ano do Desafio das Estrelas. É um parceirão, como o Pablito participou de todos os anos conosco também, está presente em todos os nossos eventos, é um cerimonialista, é um locutor. Hoje também devemos tudo a ele, esse crescimento do pádel, graças ao trabalho dele também. E tem a mulherada também, né? Que elas estão no topo também. Hoje o pádel feminino... Tu entrevistasse para mim 2 aí, a Cir de Lima e a Mariana Altmaier, né? A Suzane Lenz também estava conosco, então são as top no Brasil hoje. A seleção brasileira feminina esteve presente também aqui no Desafio das Estrelas. As 3 jogam contigo aqui? Inclusive teve mais uma menina aqui, né? Então a gente procura sempre incentivar cada vez mais, que foi a Tati Saragoff, que está conosco há bastante tempo também. A gente resgatou a Tati, no momento que ela tinha parado. Nós convencemos ela a voltar para as quadras. É um talento absurdo, Bosco. Me lembra muito bem de ti quando começou a jogar pádel, uma facilidade enorme também. Então o pádel feminino crescendo cada dia mais, buscando o seu espaço. Hoje o Brasil também é uma referência lá fora em termos de feminino. E a Cobrapa, através do seu trabalho também, está de parabéns, através da presidência do seu Eduardo Langer. Então acho que o pádel hoje está somando várias frentes que colocam o pádel cada vez mais no alto. Para encerrar, vou dizer por que eu larguei o pádel. Vocês estão vendo ali aquela tela ali, né? Aí o cara metia a bola de lá. De sacanagem. Sacanagem não, eles jogam bem, né? Naquele cantinho. Aí tu ia lá para pegar a bola, a raquete rasgava a tela ali e tu não pegava a bola. Agora, o que eu gostava mesmo de dizer, gosta do regalito aquele. O cara mete a bola lá, tu vira para lá, mete na parede lá e ela vem pro outro lado. E aí? Isso é coisa. Tenho saudades disso, cara. E a gente, no pádel, tem... Como é muito dinâmico, tu pode usar as paredes para passar a bola para o outro lado. Então tem algumas situações de jogo que tu usa a parede lateral, que ela dá um efeito que fica mais difícil, que fica mais complicado do adversário buscar essa bola. E certamente tu foi um grande especialista nisso aí. Aí, professor Edson, mas eu sou do tempo das quadras de cimento ainda. Esse piso aqui ficou maravilhoso. Desde o primeiro dia que eu vim aqui, eu te disse, coisa linda. E eu não tinha visto, porque eu estava acostumado com
né, com essas quadras, isso aí é fantástico, né? É uma grama, um carpete diferenciado para o pádel. É uma grama artificial da Forbex, é uma grama que usa-se muito lá fora e que também o clube investiu através das grades também, que antes era tela. Então o clube está vendo o crescimento do pádel e ele está dando uma repaginada também para os atletas daqui do clube se sentirem mais à vontade em jogar algum evento lá fora, algum torneio internacional, para não se sentir tão incomodado assim na hora. Tá bom, professor Rogerinho Furtado. Professor Rogerinho, tem o rei da praia, tem o rei do futebol, que eles fazem no Marinho, e tem o rei do pádel. Cara, parabéns. Eu gosto do cara que é empreendedor, eu também criei vários eventos. A gente... É difícil, tem que matar um leão por dia, ninguém quer patrocinar, ninguém acredita nada, eles só querem botar dinheiro se tiver o Pelé, se tiver o Romário, se tiver o Ronaldo, mas a gente vai dando, como dizem em Bagé, umas gambetas neles e a gente consegue montar esses eventos todos. Parabéns, porque eu sei que foi sucesso, as imagens mostraram aí, parabéns. Obrigado, Bosco, e mais uma vez muito obrigado pelo apoio, obrigado por tu estar sempre presente nas modalidades, não sendo só o futebol. Tu é uma pessoa diferenciada nesse meio. Até hoje que eu tramito no esporte há um bom tempo, devido à herança familiar do meu falecido pai, Clébio Furtado, do meu tio ainda vivo, Milton Coelho, que é meu dentista. Alô, doutor Milton Coelho, esse... Me contaram que ele se aposentou na antiga FEBEM e que voltou lá como voluntário, cara. Atendendo lá como voluntários internos. Exatamente, é uma criatura de um coração enorme, né? E através dessas pessoas eu procurei me espelhar e através do trabalho deles eu observei bastante e tentei colocar isso nas devidas proporções em relação ao pádel. Tá certo. Bom, nós vamos fazer um intervalo, vamos continuar aqui no Três Figueiras falando de pádel. Você sabe o que faz no pádel um juiz de pádel, o árbitro de pádel? Você sabe o que faz o árbitro da bocha? No futebol você sabe, né? Tem o VAR, no vôlei, no basquete você sabe, né? E no pádel, o que faz o árbitro? Depois do intervalo nós vamos falar com o Jorge, que pela primeira vez esse desafio internacional de pádel aí, organizado pelo Rogerinho, que nós falamos até agora, teve um árbitro. E nós vamos falar com ele sobre a arbitragem no pádel. Vai rodar a vinheta, entra o intervalo, nós continuamos aqui com o nosso encontro de todos os fins de semana, o Encontro do Esporte, agora em maio, 30 anos no ar. Voltamos em seguida. A história do João é super bacana, ele teve uma experiência muito grande dentro do União e isso fez com que ele pegasse gosto pela prática de alguma atividade. Fez algumas escolinhas, fez natação, fez tênis e depois, como eu joguei muitos anos basquete, ele começou a curtir bastante também, fez as escolinhas de basquete e hoje já está praticando de forma bem competitiva, fazendo parte da equipe. O João sempre teve uma característica de ser um menino mais introvertido, mais tímido um pouco, né? E acredito que o esporte tem ajudado bastante ele, e ele está podendo desenvolver melhor essa comunicação, essa facilidade em interagir em determinadas situações. Acredito que o esporte seja uma segunda casa, né? E ajuda bastante a gente a estar mais tranquilo em relação ao afastamento de problemas que a sociedade hoje nos traz. Eu gosto bastante do basquete porque eu crio novos amigos e também é bem legal porque é bem divertido e eu gosto de jogar. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. E eu fico cada dia mais feliz com o que eu faço.
Esses benefícios também podem ser encontrados em outros esportes, como ginástica rítmica, tênis, assim como outros. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Estamos aqui no Encontro do Esportes, o programa do João Bosco Vaz, que está prestigiando o 13º Desafio das Estrelas, que está acontecendo nessa segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. E nós estamos aqui com a Cristina Oliveira, que é a atual número 1 do ranking brasileiro de pádel. E nós sempre estamos prestigiando o feminino, o pádel profissional feminino. Eu gostaria de saber dela o objetivo em relação a 2020 e até ficar bem aberto para colocar os seus patrocínios que estão com ela nesse ano aí. Primeiramente, obrigado. Para mim, na verdade, é uma honra estar aqui jogando hoje nesse Desafio das Estrelas, porque esse espetáculo vai acontecer aqui no clube que eu treino. Então vai ser muito bom jogar na frente dos meus familiares, dos meus amigos, dos patrocinadores. E acho que a gente vai ter um ano muito bom esse ano, porque é um ano de mundial. E eu queria agradecer principalmente o professor Rogério, que dá sempre espaço para o pádel feminino, e os patrocinadores que estarão comigo esse ano, que é a Prince Brasil, Portal Veículos, o Aquapadel, Três Figueiras, Body Lounge e Casa Viva. Muito obrigado, Cristina, e para nós é uma honra tu estares participando aqui dessa edição aqui. Afinal de contas, acabou o ano passado como sendo a número 1, e boa sorte nesse ano aí e que várias conquistas apareçam aí. Obrigada. Estamos aqui com a Tati Saragoff, uma atleta rio-grandina, né, parceira da Cristina Oliveira, que em 2019 foi a número 1 ao lado dela do ranking brasileiro de pádel. E eu gostaria de saber da Tati um breve relato da sua iniciação ao pádel, da sua história no pádel, que foi pouco tempo atrás, vamos dizer assim, essa excelente atleta, jogadora de esquerda. Então, primeiro agradecer por estar aqui participando de mais um Desafio das Estrelas. Já nem sei quantos se vão aí, muitos. 13º ano, o teu, né, Tati? 13º meu, não, que eu pulei aí alguns, mas comecei bem pequena, com 10 anos lá, saí do tênis, vim pro pádel. Minha mãe me botou para jogar pádel e aí foi indo, joguei menores, fui campeão mundial de menores até 16 anos. Depois joguei profissional já a partir dos 13. Joguei os mundiais de 96, 98, 2000, 2002, 2006 e 2008 e 2010, eu acho. Já me perdi. É uma carreira bem longa e com várias conquistas, vários títulos e também sempre representando o Brasil nos torneios internacionais, né, Tati? Com certeza. Sempre que deu para ir, a gente estava lá. Depois, nos anos de 2009 e 2010, estive na Espanha jogando o PPT, que hoje é WPT. A gente foi bem lá nesses 2 anos e agora de volta aí jogando o circuito aqui no Brasil. Está sendo bem legal a experiência, bem bom. O pádel crescendo de novo, né? Voltando com tudo aí. Foi um ano bem motivante. E nessa região que tu te encontras em Rio Grande, na Zona Sul, há um crescimento já demasiado em relação a também a categoria feminina? Sim, está crescendo bastante, Rio Grande, Pelotas, ali toda essa região sul aí crescendo demais, né? Não só o pádel, mas a categoria acaba vindo junto, né? Rio Grande mesmo já são 13 quadras de vidro, então tá um espetáculo, né? Pelotas também vem crescendo junto e, tomara que continue assim. E a categoria feminina também, a gente torce e
faz de tudo, tu também, né, para a gente crescer e junto com o esporte, né. E fica bem aberto aqui também no programa do João Bosco Vaz, que sempre incentivou os atletas junto com seus apoiadores, seus patrocinadores. Gostaria que tu citasse as pessoas, as empresas que estão contigo também, te proporcionando esse alto rendimento. Esse ano a gente estou de Compass, né, jogando de Compass, e os apoiadores de Rio Grande lá é o Aquapad e o Cristal e a Portal Multimarcas. E aqui em Porto Alegre a gente tem o Três Figueiras e o Prof. Rogerinho nos apoiando. Estamos sempre aí. Muito obrigado, Tati, por estar participando de mais uma etapa do Desafio das Estrelas. E para nós é uma honra recebê-la aqui nesse complexo do Três Figueiras Tênis Clube. Eu que agradeço aí vocês, te agradeço, né, por estar participando de novo. Uma honra estar aqui do lado aí dos melhores jogadores do mundo. Muito legal, valeu. Estamos aqui com a atleta Suzane Lenz, que já participou também de torneios internacionais e já teve também uma temporada na Espanha, né? E, aliás, faz um bom tempo atrás, né, Suzy? E agora retornando às quadras, né? Já pensando nesse Mundial que vem agora 2020, queria saber de ti um breve relato, um breve histórico da tua carreira em relação a desde quando começou aí. Eu jogo para o profissional desde 2008. 2009 eu tive uma carreira muito boa na Espanha por um ano. Tive que retornar ao Brasil, continuei jogando, acabei indo para os Estados Unidos jogar tênis. Voltei para o pádel profissional em 2016. Tive que dar uma parada de novo pelo profissional, pela minha carreira profissional em 2019. Mas agora estamos traçando, né, um novo objetivo para 2020, em foco para o Mundial que vai ter esse ano. E o que tu acha aí sobre as meninas? O número volumoso ou está estacionado o pádel em relação ao feminino, em relação a torneios, eventos? Qual é a tua observação em relação a esse volume expressivo de meninas que andam jogando por aí? Eu acredito que a gente estava um pouco estacionado há uns 2 anos atrás, mas começou um movimento muito legal de novas meninas jogando pádel. No momento temos 3 meninas jogando na Espanha, nos representando lá, e aqui a gente está conseguindo manter um nível alto durante as competições, que isso vai nos trazer um resultado à frente. Valeu, Suzy, muito obrigado por estar aqui no 13º Desafio das Estrelas, é a 13ª edição. E ficamos muito contentes com a tua participação e a tua volta também em relação ao pádel, porque vem acrescentar mais uma menina, mais qualidade, mais volume, é isso que o Brasil precisa. Com certeza, eu queria agradecer ao Rogerinho por ter nos dado essa oportunidade de mostrar nosso pádel para todo mundo. Esse é um evento maravilhoso, sempre tem tido um público muito grande de pessoas assistindo. E eu queria agradecer a todos os patrocinadores que estão nos dando essa oportunidade e a Dropshot que me patrocina. Muito obrigado. Nós estamos aqui com uma atleta de alta performance que está hoje em Curitiba, né? Jogando pádel profissionalmente, e é uma das jogadoras mais experientes, digamos assim, em relação, em termos de seleção, de torneios internacionais, de participar há vários anos da seleção brasileira, e hoje também atua como dirigente na Cobrapa, e ela tem muita coisa para nos falar em relação ao feminino, né? Essa ascensão do feminino hoje, muitas meninas aparecendo para jogar, vários torneios, que antigamente tinha poucos torneios, né, Mariana? Isso. Primeiro, parabenizar aqui o Rogerinho pela iniciativa pelo 13º ano, né? Tá aqui trazendo o Desafio das Estrelas. Já participei de alguns, fomos parceiros de longa data. Para mim, uma experiência incrível estar aqui participando do evento e prestigiando. Sou de Porto Alegre, como o Rogério falou, estou em Curitiba já faz 10 anos, mas comecei a jogar aqui. E vejo nesse momento uma grande ascensão do pádel feminino, e que bom que tem gente incentivando. Para nós é muito importante, tanto a nível mundial como nacional. O pádel feminino tem uma projeção maior, está crescendo, tem mais adeptas, as pessoas começam a jogar e adoram o pádel, especialmente mulheres.
daí movimenta toda a questão de produtos, raquetes, professores querendo. Eu tenho esse lado também agora mais dirigente, então com isso a gente também tenta incentivar o pádel feminino, o pádel de menores, das crianças, que são a base, que vem tanto de meninas quanto de meninos. Os professores também têm que dar esse apoio para o esporte crescer. O esporte hoje já é uma realidade muito grande na Europa, tá? Dizem que é o segundo esporte mais praticado na Espanha, e eu acho que o Brasil tem todo o caminho e as condições para fazer isso. Eu acho que o Rogerinho pode ter uma grande participação em toda essa evolução. Mariana, e como é que tu vê no cenário fora Rio Grande do Sul, tu vê Santa Catarina, até o próprio Paraná hoje que tu reside, tu vê um crescimento assim expressivo como tem na região sul aqui no Rio Grande do Sul? Vejo que o esporte está crescendo. O interior de Santa Catarina tem já bastante quadras, o pessoal tá cada vez tendo mais quadras sendo abertas e construídas. No Paraná, em especial em Curitiba, que ainda não tem pelo interior, mas acho que é uma tendência a levar o esporte para todo o estado, subindo até São Paulo, onde a gente teve um grande evento ano passado, para que o esporte se popularize a nível de Brasil. Com certeza o Rio Grande do Sul é onde tem mais projeção. Mas eu acho que Santa Catarina e o Paraná estão buscando ter esse crescimento e o pessoal está gostando e está jogando também bastante por essas regiões, onde eu participo bastante por estar mais próximo ali. Muito obrigado, Mariana, e mais uma vez é um prazer em tê-la nesse mais uma etapa, mais uma edição do Desafio das Estrelas, e uma honra tu estares aqui conosco aqui. Agradeço a oportunidade, como sempre, acho que é uma valorização que a gente vai dar muito importância para isso e para o que vai vir pelo futuro, que eu acho que vem bastante coisa boa por aí. Obrigada. Valeu, Bosco, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. O Encontro do Esporte sempre prestigiando não só o futebol, mas também todas as modalidades esportivas, assim como é o pádel. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, a principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas, e agora a gente nota que ele consegue se focar mais, e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística. Estamos de volta, vamos embora, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, nem sei como, mas agora em maio vamos completar 30 anos no ar ininterruptos, matando leão por dia, atrás de patrocinador, mas enfim, nós conseguimos essa longevidade, fazendo o que estamos fazendo aqui, dando espaço para quem não tem espaço na grande mídia,
visitando a várzea, visitando as associações, visitando os clubes, falando de futebol, falando de squash, falando de todos os esportes. Esse é o sucesso do programa Encontro do Esporte, que agora em maio completa 30 anos no ar. Foram 17 anos na TV2 Guaíba e agora todo esse tempo com meu amigo Zento, lá no Bar TV, no canal 520 da NET, ou 20 da NET. Zento, grande abraço, obrigado pela parceria, amigo. Vamos que vamos aí. Bom, antes do intervalo eu perguntei, você sabe o que faz o árbitro de pádel? Que não existe, só tem árbitro de pádel na Espanha, e aqui no Brasil tinha um só, que mora em Curitiba, aí ele treinou o filho para ser, mas agora aqui nessa 13ª edição do Desafio das Estrelas, que aconteceu aqui no Clube Três Figueiras, o Jorge Luiz foi chamado, né? Ele faz pádel, joga pádel desde 2000, a família joga pádel. Aí o Rogerinho, precisamos de um árbitro. E aí o Jorge Luiz virou árbitro. Olha, ele fez aqui, inclusive, uma moeda para sortear o lado aqui. No lado da moeda, aí depois o Felipe faz a imagem. Tá Brasil, no outro lado, Argentina. Ele jogava para cima, a moeda cai, escolhe o lado ou escolhe a bola, foi isso? Exatamente, exatamente. Eu fiquei muito lisonjeado em ser convidado pelo Rogerinho para arbitrar esse desafio, porque eram 8 craques, as 4 meninas craques, os caras que vieram da Espanha, tops do mundo. Então, eles sabem as regras. O que eu, um pobre mortal, ia fazer aqui com eles? Mas encarei e vim. O que faz o árbitro do pádel? Faz o sorteio para ver lado e bola, e depois se a bola caiu dentro, caiu fora, como é que é isso? Exatamente, na hora da dúvida, eles sabem as regras, mas na hora da dúvida, foi fora, foi linha, foi dentro, foi boa, o árbitro tem que estar de olhos vivos, olhos de lince para enxergar. A bola duvidosa, o árbitro tem que estar atento. Dependendo do ângulo, aqui no desafio, tinha um ângulo que eu não enxergava direito, mas como eles se conhecem o jogo, eles me ajudavam. Então, foi barbada. Esses atletas, Jorge, assim, de alto rendimento, altíssimo rendimento, melhores do mundo, né? Eles se respeitam eticamente, sabe, né? Quando a bola caiu, quando não caiu, mas de vez em quando dá, assim, um desentendimento, dá uma pequena discussão entre eles também, não? Dificilmente, porque o pádel é um jogo familiar. Então, por ser familiar, a ética é o que domina. Então, mesmo na hora da rivalidade, na hora do vamos para a guerra na guerra, eles são éticos, todos eles. Isso é muito bonito. E quando dá uma pequena discussão ou divergência, eles que chamam o árbitro ou o árbitro que... Quando o árbitro é ativo, o árbitro já se intermete, já entra na hora. Mas quando o árbitro é passivo, eles chamam o árbitro. Os árbitros nos outros esportes estão todos dentro da quadra. O árbitro de pádel fica onde? Porque não tem espaço dentro da quadra. Nos jogos oficiais, que são os da Espanha, o árbitro tem uma cadeirinha tipo de vôlei, fora da quadra, e a distância dos 3 metros, porque os jogadores podem buscar a bola fora da quadra. Então o árbitro tem que estar nessa distância. Ele enxerga. Nas quadras de vidro, que são de blindex, ele enxerga toda a quadra. Então é tranquilo. Tu sabes que quando eu fui secretário de esportes do governo Fogaça, nós montamos uma quadra de pádel de vidro do Parcão. Teve jogos lá, ficou vários meses lá à disposição. Nunca mais fez isso no Rio Grande do Sul. E nós tivemos lá. Sabia disso? Sei. Eu estive lá, participei, filmei aquele espetáculo e foi um grande show. O final foi Lamperte e Julinho contra Lamperte e Márcio contra Gervásio e Julinho. O Gervásio também. Eu falei agora aqui com... O Gervásio é um argentino que se naturalizou brasileiro, né? Exatamente. Que foi o número 1. E eu não sei se é hoje ainda. Por muitos anos ele foi o número 1, ele e o Julinho. Antes ele e o Risco, Cláudio Risco, filho do seu Risco, eram tops. Ele e Pozzoni eram tops. Depois ele
Começou com o Julinho que era aluno dele, virou parceiro e multicampeões, e por muitos anos um do mundo. Até que o Gervásio, eu sempre chamava ele de vinho velho, que quanto mais velho, melhor. Mas junto com o Julinho eles foram fantásticos. Ele se naturalizou brasileiro e mora em Porto Alegre ainda? Não, ele agora está treinando a seleção portuguesa, mora em Lisboa. Ele treina todas as seleções portuguesas. Viram só, nós temos o número 1 do mundo, que é o Pablito. Falamos aqui o tempo todo. Veio o Gervásio, que veio da Argentina para cá, para ensinar o pádel, né? Acabou se enturmando, namorando aqui, casando aqui, constituindo família, filhos daqui, naturalizado brasileiro, hoje treina a seleção de Portugal. Olha só quanta alegria, né? Exatamente. E o Julinho jogando hoje com o Stefano mora em Camboriú, no Itajaí, e também parou de jogar com o Gervásio e continua número 1 com o Stefano. O Stefano que é de Alegrete, Rio Grande do Sul, neto da Dona Vera, e continua também tocando bola. Tu fazia o que antes do pádel? O que te trouxe para o pádel, depois da tua esposa para o pádel em 2000, para jogar o pádel? Eu sempre gostei de esportes. Eu competi atletismo, eu corri pelo Julinho, corri pela Calduro, corri pelo quartel quando servi. O tempo da Calduro. Sou velho. Experiente. Treinei com o seu Alexandre, professor Alexandre. E aí eu depois jogava futebol, futsal, joguei vários torneios. E aí eu achei uma reportagem na Zero Hora e guardei. Aí um dia um colega de trabalho disse assim, eu descobri um esporte que meu irmão falou e vamos jogar? Vamos. Eu fui lá, era o tal do esporte daquela reportagem. Dali nunca mais parei. E estou hoje jogando, competindo, meu filho jogando, minha esposa jogando e eu me divertindo e árbitro. Os argentinos é que inventaram o pádel, dizem isso? No navio, não sei, tem uma história aí que eles contam. É? Tem história que foi um mexicano num terreno que não era tão grande para fazer tênis, então ele fez a quadra de tênis. Outra história... Não estou tão errado, então, quando eu brinco dizendo que quem joga pádel é que não consegue jogar tênis, que é muito grande. Até o mexicano fez isso. E outra história, né, que foi um navio inglês que os caras gostavam de jogar tênis e se divertiam em alto mar jogando pádel no navio. E por que diz então que os argentinos é que sabem mais, os argentinos que entendem mais, os argentinos é que... Eu acredito porque ali eles viram o esporte, começaram a jogar, botaram as crianças, botaram todo mundo e hoje os maiores jogadores do mundo sempre são argentinos. A gente sabe o Robert Gatker, em seguida eu lembro o nome do outro menino que jogava com ele. Menino que hoje tem 50 e poucos anos. Então esses caras se empenharam e puxaram o pádel. Tanto é que eles migraram para a Espanha e a Espanha naturalizou alguns deles para jogar. Depois dessa tua experiência aqui como árbitro, agora tu és o único árbitro que tem no Rio Grande do Sul. Não? Não. Nós fizemos um curso em outubro no Padel Pro, lá em Bento Gonçalves, em parceria com a Cobrapa, em parceria com a Federação... É a Confederação? É a Confederação Brasileira de Padel. Um árbitro chileno veio aqui nos dar o curso, ministrar o curso. Nós éramos umas 15 pessoas. Hoje nós temos uns 15, eram 15 pessoas, tinha a maioria gaúcho, tinha de Santa Catarina e tinha paranaenses também. Porque quando nós estávamos falando antes de gravar aqui, tu me falaste que só tinha um árbitro, que era o... Era o Roberto Miranda, o famoso porquinho. Roberto Miranda. Ele mora em Curitiba. Ele é gaúcho, mas ele mora em Curitiba. E o filho dele, o Diego, que eram os árbitros, o Diego... Estava no Brasil todo. No Brasil todo. Agora temos várias opções. Temos opções aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná também. E foi a tua primeira experiência, depois de ter feito o curso? Não, foi a segunda experiência. Eu arbitrei um outro torneio aqui, arbitrei a semifinal e a final do torneio de segunda categoria. Para minha gratificação, o meu filho jogou como na semifinal e na final. Mas aí o pai não pode apitar o jogo do filho. Se é no futebol isso aí, hein?
Isso já dá um rolo, dá capa de jornal, mas como que o pai vai apitar, não vai advertir o filho, não vai dar o cartão? Vê, se fosse futebol era um rolo, hein? Veja só, um dos atletas que estava envolvido me convidou e disse, não, o Jefferson está jogando, como é que eu vou fazer isso? Aí, não, a gente fala com todos. Aí eu falei com todos os atletas, eles aceitaram, entenderam a minha isenção, mesmo contra meu filho, então eu fui. E para gratificação, meu filho foi campeão. E aí teu filho chegou em casa, pô pai, tu não deu aquela bola? Pô pai, aquela bola foi dentro, pai, aquela bola foi fora, hein? Foi uma resenha em casa. Não, sabe que a gente comentou alguns lances e todos os lances estavam certos, para sorte, todos estavam certos. Fizesse uma autoanálise. Sim. Aqui no desafio teve 2 lances que eu não consegui ver, porque eu ficava na porta, ali na porta, e o ângulo, aquele ângulo ali era difícil. E teve um lance das meninas que eu fui só pelo ouvido. Achei que a bola, eu disse para mim, foi fora. Depois as gurias disseram, não, aquela bola tinha sido boa, mas aí era tarde. Tá bom, esse papo com o Jorge Luiz Silva da Silva. Padelista, joga desde 2000, o filho joga, a esposa joga e agora fez esse curso de arbitragem. Como ele falou, vamos recuperar, só tínhamos um árbitro de pádel aqui, que era o Miranda, o porquinho gaúcho que mora em Curitiba. Aí ele preparou o filho para ser só os 2. E agora a Confederação Brasileira de Pádel fez um curso em que 15 pessoas participaram, gaúchos, catarinenses, paranaenses, entre eles, né, o Jorge. Agora o Jorge já arbitrou aí esse desafio internacional de pádel que teve aqui no Clube Três Figueira. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana. Agora em maio, com muito orgulho, com muito trabalho, com a colaboração dos parceiros e dos amigos, estaremos completando 30 anos no ar, ininterruptos, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional, mas nunca esquecendo dos outros esportes. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Voltaremos no próximo fim de semana.